Tem alguém com frio aí? Se tiver frio, a gente. Não. Tá gostoso? Para mim tá gostoso. Se começar a ficar os olhos, as pálpebras duras, a gente vai conseguir. Tem um salmo que diz: alegrei-me. Isso, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para gente que nasceu assim em igreja, mamãe sempre dizia, né, que a roupa melhor que a gente tinha era da igreja, né? Antes de usar o sapato novo, antes de usar a roupa nova, primeiro, né, a gente aprendeu a dar o melhor para o Senhor. A gente aprendeu que as primícias pertencem ao Senhor. O meu aparelho está todo aqui. Toma uma tomadinha aqui uma vez. Esse está tomando. O meu tema para hoje, para essa oportunidade, é esse. Deus é bom o tempo todo. Diz isso comigo? Deus é bom o tempo todo. E o texto que eu estou pegando como pano de fundo para essa reflexão, básico, né? Jesus respondendo aquele rapaz que chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lembra disso? E o que Jesus respondeu, né? Ninguém é bom senão um que é Deus. Dizer que Deus é bom o tempo todo é dizer que todos os atos de Deus são bons. Tudo que Deus faz é maravilhosamente bom, porque a essência dele, a essência de Deus é boa. Agora, a gente vê a criação de Deus, quando Deus faz o mundo, e cada coisa que ele vai fazendo, né, haja separação, né, da luz, haja luz, e houve separação entre luz e trevas, separação das águas, separação da terra seca para a água, e tudo que ele vai fazendo, ele viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele faz o homem, a mulher também, concluindo a obra dele, o que ele diz? O escritor diz: e viu Deus que tudo que fizera era bom. Deus é bom. O salmista diz uma coisa que é oposta a isso. Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a natureza dele não é boa. Mas como assim Deus faz coisas boas? Quando Deus fez o homem, ele viu que era bom. Ou seja, o homem estava sem pecado, não tinha mácula, não tinha mancha, não tinha nada de errado com o homem. Mas aí, a partir do momento que o homem resolveu não fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade, digamos assim, dele mesmo, porque quando ele cede ao encanto da serpente, a serpente não obrigou o homem a fazer o erro, o pecado. Obrigou? Não obrigou, mas a vontade dele, ele tinha livre-arbítrio, e ele usou o livre-arbítrio não para fazer a vontade de Deus, mas a vontade dele mesmo. A gente costuma dizer que o primeiro pecado foi o pecado da desobediência. No estudo que a gente faz às quintas-feiras, o irmão levantou que eu achei muito interessante. Ele falou: o primeiro pecado não é o da desobediência, mas é da falta de fé. Eles não acreditaram na palavra de Deus.
Toda vez que eu não acredito na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, eu estou desfigurando aquilo de bom que Ele colocou em mim, a essência boa. Ou seja, ao contrário de Deus que tem agora, Deus é sempre bom, a gente, com a imagem que temos de Deus, semelhança de Deus, nós temos coisas boas. Todo ser humano, você pode pensar no pior ser humano que existe. Tem alguma coisa de boa daquele ser humano? Vai. Pense no pior indivíduo da face da terra que já existiu. Nem vou pensar nesse indivíduo. Ainda tinha alguma coisa boa nele? Tinha. Pisar. O Espírito que Deus deu a ele, infelizmente, ele não está totalmente puro, ele está profundamente corrompido. Entretanto, quando a gente volta a pensar nessa bondade de Deus e que a gente pode fazer coisas boas, entretanto, por essa, diríamos assim, desconfiguração nossa, a gente faz coisas boas, mas nem sempre a gente faz coisas boas. A gente, infelizmente, faz coisas ruins, né? Eu costumo dizer que pecado não caduca, mas tem um termo profissional para isso. Não é caduca, não. Pecado não caduca. Quando eu era pequenininho, se você sabia que estava errado, você pecou. Vai acumulando. Se você não pedir perdão a Deus, na hora de prestar conta, né, vai ter uma lista grande lá, né? Vamos chamar da terra do céu. Então, Deus nos dá a oportunidade de, nessas nossas imperfeições, a gente poder ser recuperado pela ação dele. As pessoas começaram a ser nocivas para elas mesmas. O pior medo que o ser humano tem, qual é? Assim, no dia a dia. É a falta de dinheiro? É a falta de saúde? No dia a dia. Sabe qual é o pior medo que eu me tenho? Do outro ser humano. Você está andando na rua sozinho, 10 horas da noite. Vem o ser humano lá do outro lado. Olha onde nós chegamos, né? Olha onde nós chegamos. Mas graças ao bom Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ao contrário do homem que pode fazer algumas coisas boas, mas não são perfeitas, Deus, Ele é bom porque Ele é perfeito. E certa vez Jesus falou assim, assim disse Jesus, em Mateus 5, 44, 45. Deixa eu ver se eu não vi isso. Disse: para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol, se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. A gente faz coisas boas para as pessoas que são boas. A gente não faz coisas boas para as pessoas que são ruins para com a gente. Pelo menos esse é o padrão do mundo. Mas Jesus nos ensinou outra coisa, né? Ele diz: abençoai quem vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Então eles diziam antigamente, né? Amaldiçoa o seu inimigo. Jesus fala: não. Abençoa os seus inimigos. Olha, essa coisa é coisa do outro mundo. A pessoa que te fez mal, puxou o teu tapete, passou você para trás e você tem que orar para abençoar. Jesus ensinou que sim, porque o nosso Pai Celestial, Ele faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos também. Nessa fala de Jesus, a gente vai ver que essa ação de Deus em bondade, ela se baseia nos atributos dele, Deus. O que são os atributos de Deus? São as características de Deus, o que Ele é em essência. Por exemplo, o ser humano, o que ele é em essência? Bem, o ser humano, naturalmente, ele tem a capacidade de amar.
Certo? E não só a capacidade de amar, mas o ser humano também tem a capacidade, como eu disse da outra vez, de pensar no futuro, pensar no passado e pensar no agora. É a capacidade do pensamento reflexivo. E outra coisa que Deus fez na gente, Ele deu para a gente o livre-arbítrio. Você tem o direito de pensar o que você quiser. Agora falar o que você quiser já é outra conversa. Mas pensar, você pode pensar o que você quiser. Você tem essa liberdade. Inclusive, não só de pensar o que você quiser, tomar a decisão que você quiser. É claro que cada decisão que a gente toma tem suas consequências. Sejam elas, se forem más decisões, nós teremos consequências ruins. Se forem boas, a gente vai ter consequências boas. A grande questão que se levanta a partir desse título, Deus é bom o tempo todo, ela se repousa na história bíblica. Se você voltar à história bíblica, o que você vai encontrar? Por exemplo, Deus, quando pega o povo dele, o povo de Israel, e invade Canaã. Você lê aquela história, você fica arrepiado. Deus manda matar todo mundo. Mas que Deus bom é esse? Quando ele invade o povo de Deus, invade aquelas nações, acaba com tudo. E você imagina que tem uma civilização, né? Tem velhos, tem crianças, grávidos, bebês. Deus manda ele acabar com tudo. Como é que você vai entender um Deus bom o tempo todo que manda fazer? E não só ele que mandou fazer, mas teve vezes que ele mesmo fez. Quando ele vai, por exemplo, destruir Sodoma e Gomorra. Ali não foi nenhum homem nem mulher que destruiu Sodoma e Gomorra. É Deus que mandou fogo e enxofre. Para aquela cidade, todo mundo foi consumido. Imagine uma cidade, o que se tem. Se você pensar, olhar com o seu olhar humano, você não vai compreender esses atos de Deus. Mas Deus nos dá alguns parâmetros que a gente pode ter hoje no tempo presente. Por exemplo, a pessoa está com câncer. Tem um órgão dela que está cancerígeno. Bem, o que vai fazer o médico? O médico vai tentar todos os recursos que tiver para curar essa pessoa, não vai? E se não tiver recurso nenhum, tem um membro que está tomado pelo câncer. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cirurgia, não vai? Vai arrancar. Aquelas nações que Deus mandou destruir eram nações cancerígenas na humanidade. Eles pegavam crianças, bebês, e jogavam no fogo, os filhos dele no fogo, ao Deus chamado Moloque. Nós precisamos que a nossa plantação tenha mais vigor. Então, o que Moloque quer? Moloque quer que jogue um bebê. Eles destruíam, eles matavam crianças. E olha assim, esses hábitos eles são passados de geração para geração. E hoje nós lutamos ainda contra esse tipo de comportamento. De alguma forma ou de outra, a gente não joga, a gente não, né? Não se joga a criança no fogo, pelo menos que a gente saiba. Entretanto, a gente vê quantas barbaridades se faz com criança no tempo de hoje. Imagine aquela civilização se espalhando para o mundo inteiro. Eu não sei se a gente sobreviveria, mas na bondade de Deus, você vai ver que quando Deus permite que Ló, lembra Ló, sobrinho de Abraão, vai para Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, desde criancinha eles eram maus, eles eram perversos. Deus permite que Ló e a família dele vão para lá. Deus manda uma família de justo para aquela cidade, para eles verem que há uma possibilidade de se viver de forma diferente. Mas você vai ver quando eles querem ter relações com os anjos que foram visitar Ló, e Ló não permitiu, e eles criticaram a Ló. Esse homem vem para cá e quer mudar os nossos hábitos. Deus deu oportunidade, Deus é um Deus justo, Ele sempre dá oportunidade às pessoas de mudarem os seus comportamentos, mas Deus não vai obrigar ninguém a mudar o seu comportamento. Ele dá a oportunidade. Ele certa vez disse: eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, escolhe pois a vida. E Deus oferece para a gente por escolher a vida, mas os homens
mau uso do livre-arbítrio traz consequências. Então, quando a gente começa a ler os atos de Deus, a gente precisa conhecer a Deus. Quem é Deus? E, como eu disse, nós temos as características fundamentais, essenciais de Deus, que a gente chama de atributos morais. Primeiro, Deus é um Deus justo. Creia sempre isso. Deus nunca é injusto. A gente pode não entender, mas a essência de Deus é justiça. Ser justo é dar a cada um aquilo que ele merece. Deus é justo. Outra coisa, Deus é santo. Santo. Quando Isaías entra no templo, os querubins está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então, o que a gente precisa compreender é que Deus nunca vai fazer algo que seja impuro. Nunca, jamais. Nunca. Ele é santo. Ele é puro. Terceiro, essencialmente, característica intrínseca divina, ele é amor. Todos os atos de Deus é em amor. Mesmo quando ele corrige a nós mesmos, ele age em amor. Uma das coisas mais difíceis, eu não sei se vocês vivenciaram isso, uma das missões mais difíceis para a gente é educar nossos filhos. Educar filhos dos outros é fácil. O difícil é educar os nossos filhos. Nós estamos envolvidos sentimentalmente. Oh, como é difícil. E quando você tem que discipliná-los? Isso dói na gente, não sei se dói em você. Até hoje, quando eu lembro que eu tive que levar um dos meus filhos para o quarto, você não deve fazer isso, não deve fazer isso, você tem que fazer assim, eu vou te dar uns tapinhas correntinhos para você não esquecer disso. Até hoje, quando eu lembro disso, isso me dói. Não dói isso? Mas se eu não amasse meu filho, eu deixaria ele fazer o que ele bem entendesse. Que pai há que o filho não corrige? Quando Deus nos corrige, permite que alguma coisa desagradável aconteça, não é porque Ele está nos odiando. Pelo contrário, Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele vai nos corrigir. Tudo que Ele faz em amor. Agora, uma coisa que é agradável para a gente. Sobretudo também, Deus é misericordioso. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 13, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas cada manhã. Então, cada manhã que você lê, você acorda, brilha o sol ou não brilha o sol, agradeça a Deus. Senhor, eu agradeço porque estou em pé, porque as suas misericórdias se renovaram na minha vida. Isso é produto do amor de Deus. Precisamos sempre ter essa consciência. Todos os atos de Deus, Ele é comprometido com a sua essência, que basicamente nessas três qualidades que tem. Então eu quero destacar, em primeiro lugar, Deus é bom em todo o tempo, em sua justiça. Uma certa vez, uma menina me perguntou: pastor, Deus é bom? Sim, Deus é bom. Mas o inferno, pastor? Mas o inferno, pastor? É uma coisa sem fim, não acaba mais? Bem, Jesus falou assim, Ele falou do Geena eterno. Geena, na linguagem do grego que eles usavam, Geena era o lixão, onde jogava o lixo da cidade, que era o resto do sacrifício naquela época, era o lixão.
Só Jesus fala do Geena eterno. Geena eterno é um enxerga eterno. A linguagem nossa é o inferno. Aí ele fala, mas pastor, isso é sem fim, eterno, a coisa é sem fim? Mas pastor, Deus não é bom, ela nem conseguiu, né? O menino tem 9 anos. Mas pastor, Deus não é bom, pastor? Olha só, pastor, ele falando, olha só, pastor, Deus vê tudo, não vê? Vê tudo sim. Então, ele vê o que está no inferno? Vê. O que está no céu? Vê. Ele vê até o que está dentro da... Antes de você pensar alguma coisa vai fazer, ele já viu o que você vai fazer. Sim. Mas então, se Deus vê tudo, então ele pode olhar lá para o inferno e está lá o mundo sofrendo. Lá só tem sofrimento, né? E a Bíblia diz lá que tem 2 coisas: choro e ranger de dente. Está escrito. Mas pastor, olha só, está lá o homem sofrendo, sem fim. Mas ele não pode, na bondade dele, pegar ele lá e tipo, meu filho, você já sofreu tanto, vem um pouquinho do céu. Menino inteligente, né? Aí eu falei, vamos pensar do outro lado. Você lembra daquele ladrão da cruz? Na direita, na esquerda? E o que está à direita falou assim, não falou bom, mas Senhor, isso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares na porta do teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas antes, aquele que estava à direita, estava criticando que estava à esquerda. E ele diz, nós estamos aqui na cruz porque os nossos atos nos levaram a isso. Mas esse aí do meio, não, ele não fez nada que merecesse estar na cruz. Ou seja, aquele que falou, lembra-te de mim, quando entrares na porta do teu reino, ele tinha consciência que fez muita coisa errada. Mas ali agora, no último momento dele, ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, Senhor, eu creio no Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Aí vamos supor, está lá Deus passeando no céu. Aí encontra a história, Eclesiastes diz que o nome daquele homem da direita, ladrão da direita, era Dimas. Está lá Dimas, desfrutando da beleza do céu. Oh, que conforto, que maravilha! Aí Deus olha para ele assim e diz, mas você fez muita coisa ruim lá embaixo, né, Dimas? Mas com aquela tua palavrinha lá, você está aqui, vai um pouquinho lá para o inferno pagar. Eu disse com aquela beleza. Deus é perfeito. O que ele faz, ele não precisa corrigir. Se ele condenou alguém, a pessoa está perfeitamente condenada. Se ele absolveu alguém, se ele perdoou alguém, ele nunca mais vai cobrar aquilo que ele perdoou, entende? Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele diz, nunca mais me lembrarei dos meus pecados quando ele perdoa. Ele nunca mais vai lembrar do pecado de Dimas, como dos nossos pecados, uma vez que nós nos colocamos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu transgredi, eu errei, eu falhei, mas Senhor, me perdoe. Deus está perdoado. Entra no gozo do teu Senhor e nunca mais vai cobrar por você. Porque Deus, que é justo, a sua justiça é boa, perfeita, como a vontade dele também é agradável. Temos que pensar sempre nessa perspectiva. Deus é bom o tempo todo, até quando ele condena alguém. Um bom juiz é aquele que tem lá o bandido. O bandido pintou e bordou. Aí o marginal vai lá, Senhor, você é um bom juiz, né? Um bom juiz o Senhor é. Então o Senhor vai livrar a minha cara aí, vai me deixar de volta para a sociedade. Se esse juiz é bom, de verdade, ele vai deixar o homem marginal, o bandido voltar para a sociedade? Vai? Não vai. Deus é bom o tempo todo. Mesmo que a bondade dele seja para eliminar alguma coisa que está muito doente. E cantavam um cântico novo, um cântico de Moisés. Alguém lê para mim que está de frente? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó
Rei dos Santos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aqueles que já estão lá na glória estão dizendo isso. Deus é justo e a bondade dele está na justiça dele também. Acredite nisso. Outra coisa, Deus é bom em todo o tempo, em sua santidade. Santidade aqui significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa pureza. Deus é puro. Ele não é impuro, não há impureza alguma em Deus. Santidade aqui significa também superioridade, mas no sentido de separação das coisas mais elevadas. Então eu destaquei o seguinte nesse aspecto de santidade de Deus: bondade em pureza. 1 João 5. Alguém lê para mim? Essa é a mensagem que dei ao Deus, que vós anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Isso mesmo. Treva aqui tem sentido de impureza, de imoralidade, de coisas demais. Deus é luz. As coisas ruins não se faz sobre a luz, mas sobre as trevas. Não é verdade? Deus é luz, só faz coisas boas sobre as puras. Essa é a afirmação do nosso irmão do passado, chamado João. Que Deus é luz, e não há ele trevas alguma. Tem um símbolo que agora desapareceu. É Yang e um negócio assim. Não sei se você já viu esse símbolo, já viu? É um círculo, tem uma parte branca com pontinho preta e tem uma parte preta com pontinho branco. O que eles estão dizendo com isso? Em toda coisa boa tem uma coisa ruim, pontinho preto. E ele está dizendo, em toda coisa ruim tem uma coisa boa. Isso é mentira. Isso é mentira. Você pega um copo com água, bota um pouquinho só de água suja ali. Você bebe essa água, não contamina, só botou um pouquinho. Eles querem dizer com isso que eles estavam querendo dizer com isso que existem coisas como Deus. Não, a palavra de Deus diz que Ele é puro, Ele é luz, e a luz apaga as trevas. Precisamos aprender a ter essa consciência que a bondade de Deus é sempre pura, é sempre límpida. Não adianta pedir oração, Senhor. Uma vez chegou um casal para mim e falou: nós viemos aqui para você abençoar nossas vidas. Mas como é que eu vou abençoar a vida de vocês? Eu não conheci aquele casal. O que vocês querem que eu abençoe? Nosso relacionamento, a nossa vida hoje. Eu falei com eles: me diz uma coisa, como é que vocês se conheceram? É assim, nós estávamos na igreja. Ela estava mal com o casamento dela e eu estava mal com o meu casamento. Então o que nós fizemos? Nós chegamos que tínhamos coisas em comum. E ela deixou o marido dela, e eu deixei minha mulher. E aí viemos aqui para o Senhor abençoar. Rapaz. Pois é, tem coisas assim, e aparecem essas coisas no nosso ambiente. Aí ela diz: o que eu posso fazer? É meu sentimento, eu não coloquei isso dentro de mim. Ele é casado, mas esse sentimento eu tenho isso. Como que Deus colocou um sentimento desse no coração daquela pessoa? É ruim, é coisa do diabo. Deus é luz, Deus é puro, Deus não compactua com o que Ele condena. O que Ele condena, Ele condena. O que Ele absolve, Ele absolve. Oh, meu Deus. A bondade de Deus é em superioridade. Ele é
separado. Ele é santo, significa separado. E olha como o pensamento dele é. Alguém daí de trás pode ler? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como os céus, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus é sempre, se você pensar em coisa certa, graças a Deus, Deus pensa em algo muito mais certo. Quando, por exemplo, o próprio Jesus disse, né? Abençoai quem vos persegue, abençoai no nome de Jesus. Poxa, de onde que vem isso? Só de Deus. Os caminhos deles são mais elevados, são mais altos, mais puros, mais límpidos. Então eu preciso entender sempre assim. Eu não atinjo na minha capacidade, na capacidade humana, na sabedoria humana, que é terrena. A sabedoria de Deus é muito, muito mais elevada. Então eu nunca devo temer os pensamentos dos homens que se opõem aos nossos pensamentos, aos pensamentos de Deus. Uma vez um colega meu, ele era novo na fé, aquele rapaz. Aí tinha um outro rapaz onde a gente estudava, que era um rapaz muito inteligente. Ele começou a falar sobre teorias cosmológicas, o outro rapaz, né? Não cristão. Falando que esse mundo é ser produto da explosão cósmica, assim, né? Aí o meu amigo dizia assim, ele era novo na fé, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso, isso e isso. Não há sabedoria maior do que a sabedoria de Deus. Quer enfrentar qualquer raciocínio, qualquer pensamento que opõe a sua fé? A palavra de Deus. Passam os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar dos pensamentos, dos caminhos dele. São mais altos. Às vezes a gente não entende, cá entre nós, né? Senhor, eu não estou entendendo nada. Essas coisas que estão acontecendo na minha vida, não estou entendendo. Mas os teus caminhos são mais altos, são mais elevados. E Ele vai nos revelando a cada instante. Deus é bom em todo tempo, nesse lugar, porque Ele é amor, como eu já desafirmei. 1 João 4,16, alguém pode ler? Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E dele, e Deus nele. Deus nele. Deus não tem amor. Deus é amor. E amor é uma dádiva de Deus para a gente. Nós não fazemos amor, Deus dá amor na gente. Então, quando o meu amor ele é límpido, puro, para aquele objeto que Deus determina, isso vem de Deus. Agora, quando não, ele é completamente oposto à vontade de Deus, isso pode ser paixão, qualquer coisa, menos amor. As pessoas confundem, né? Paixão com amor. A paixão destrói. O amor com Deus. Então, sempre pense assim. Se o sentimento, se aquilo que bate o coração vai destruir coisas, pessoas, isso não é de Deus. Destrói a família? Não é de Deus. É do diabo. Deus é amor. E pensar que Deus é bom o tempo todo, porque eu diria assim, Ele não tem outra alternativa, Ele é bom, Ele é amor. A bondade de Deus, a justiça de Deus é boa, a santidade de Deus é boa. E sempre que você se aproxima mais de Deus, você se torna uma pessoa melhor. Você vai ver todas as civilizações que abraçaram o cristianismo de verdade. Olha para cá, toda a civilização que abraçaram o cristianismo de verdade, você vai ver que os direitos humanos são melhor exercidos.
de respeitar mais as pessoas. E você vai ver, assim, mais precisamente, onde o evangelho cristão, protestante, entrou, as mulheres são muito mais respeitadas. Agora, vai em lugar que o cristianismo não entrou. Como é que eles tratam as mulheres, principalmente? Como é que eles tratam as crianças? Porque a palavra de Deus que o protestantismo prega, ela nos chama a estudar a palavra. Não só estudar a palavra, mas viver a palavra. E quando eu estudo, eu vivo essa palavra, não tem como eu não procurar exercer essas coisas que ela me ensina. Alguém diz assim, procura um homem que procura viver a palavra de Deus o tempo que pode e que não pode. Você vai ver esse homem, não um homem mal sucedido. São Francisco, ele chegou do norte, na ocasião, e ele aprendeu de obra em obra que deveria tomar uma pinga para cortar o cimento. Já ouviu essa história, né? E de pinga em pinga, Francisco se tornou alcoólatra. Ele tinha um monte de filhos, ele era meu vizinho, tinha um monte de filhos. Os filhos dele eram barrigudos, mas não era de comida, era de verme mesmo. A mulher dele não era feia, era muito maltratada, literalmente. Francisco, quando recebia o dinheiro dele no final de semana, era para cachaça. Chegava em casa machucado, de briga. Ele tinha uma soqueira, sabe o que é soqueira? Negócio de ferro. Mas um dia Francisco ouviu falar de Jesus. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus faz um novo homem, reconstrói o ser humano. E ele creu na palavra de Deus. E daí que passou um tempinho, estava lá Francisco, ele terra gravado com a Bíblia, e o cachaceiro agora virou crente. O ex-cachaceiro virou servo de Deus. O Chico é seu Francisco. Agora os filhos deles cresceram, sadios, porque agora o pai se aproximou de Deus, se aproximou da luz. Então vai procurar ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida justa. Porque quem se aproxima de Deus, o escritor hebreu diz, deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador, é abençoador daqueles filhos. Rogo a Deus que você se aproxime cada vez mais do Senhor. Como é que eu posso me aproximar mais de Deus? Em primeiro lugar, conhecendo a Ele pela palavra. Estuda a palavra. Nós queremos voltar à escola bíblica aqui, de alguma forma, assim que puder, para a gente se aprofundar mais na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Sim, como é que eu posso me aproximar mais de Deus? Através da oração. Nós estamos vendo a necessidade de voltar, né? O encontro de oração comunitário. A gente precisa estar orando pelos outros para que a gente seja sarado. Assim nos ensina a palavra de Deus. E rogo ao Senhor, se você não entregou a sua vida a Ele, saiba que um dia você vai prestar contas a Deus de tudo que você fez através do corpo. Vai prestar contas de tudo. Acreditando ou não acreditando, está escrito. Mas a melhor lugar de prestar conta é agora. Eu posso pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. Não só pedir perdão dos meus pecados, eu pedi que o melhor dele entre na minha vida. Sabe qual é o melhor de Deus para o homem? É Jesus. Jesus é o melhor de tudo. Minha mãe cantava uma música: Jesus é melhor sim que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem, melhor que riquezas e posição, melhor muito mais do que o milhão. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Ele é o melhor que Deus para nós. Deixe Jesus entrar na tua vida. Abre teu coração.